Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre os caminhos para revolucionar a produção, a exportação e o consumo interno de energias renováveis no Brasil, com Bernardo Viana, que é diretor setorial de regulação do Energia Ceará. Tudo bom, Bernardo? Seja bem-vindo ao Cenários. Tudo bem, Kerlia? Obrigado pelo convite e espero poder contribuir e trazer um pouco de conhecimento para o pessoal que nos assiste. Muito bem, com certeza. Vamos começar então. Bernardo, a gente vive hoje uma corrida para limpar a matriz energética mundial. Diante do crescente interesse global em fontes de energias mais sustentáveis, qual é a situação atual das energias renováveis em termos de adoção e investimento em diferentes regiões do mundo? De fato, os países, né, no início dos anos 90, com o Protocolo de Quioto, mais precisamente em 1992, visualizaram que o aquecimento da Terra, se chegasse a um certo patamar, ia trazer graves problemas para a humanidade. Então, foi a partir dali que novos investimentos começaram a surgir em vários países, sempre nos mais desenvolvidos e mais recente, né, nos subdesenvolvidos, digamos assim, ou em desenvolvimento, como o Brasil. E, claro, são décadas já de investimento, mas ainda precisamos de mais décadas de esforços para que, de fato, a nossa matriz energética mundial esteja bem mais limpa do que é hoje, né? O Brasil é líder, né? É um dos líderes mundiais na adoção dessas tecnologias renováveis e forma de produção de energia verde, como é chamado, mas de fato ainda tem muito a ser feito, porque não é simplesmente mudar do dia para a noite como os processos produtivos são realizados, quais fontes energéticas são envolvidas. Na mobilidade, a gente tem um desafio muito grande agora com carros elétricos e também como o hidrogênio verde vai poder ajudar para o transporte mundial, que é um dos maiores poluentes. Se você pegar para analisar, não só a parte de veículo, mas sim transportes pesados, como aviação e navegação. Boa parte do comércio mundial ainda usa navegação como forma de trocar mercadorias entre os países, né? Então, tem esse desafio também que tem que ser tratado. Acho que a gente vai explicar um pouquinho mais durante a nossa conversa, né? Tá certo. É, um estudo da Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, destaca que o ritmo atual de implantação de energias renováveis é insuficiente para alcançar as metas estabelecidas na COP28. Então, explica para a gente quais são os principais obstáculos que impedem o avanço mais rápido nesse setor. Então, como de fato são tecnologias relativamente jovens, para você ter noção, a gente foi há 2 anos para a Dinamarca pela Federação das Indústrias e pelo Sim de Energia, e lá já tem parques eólicos no mar, que são chamados offshore, que está se falando muito no Ceará, né, nos últimos tempos. Já esses parques já estão sendo retrofitados, ou seja, eles são do início dos anos 90, já estão trocando as turbinas, mas ainda são investimentos muito altos. É por isso que esse ritmo, por mais que bilhões e bilhões de dólares sejam investidos anualmente, o consumo de energia que a população mundial precisa também vem crescendo. Então, você está fazendo uma transição energética, mas por mais que esteja acelerada, é, o consumo atualmente ainda não para. Então você está vendo um trem em movimento e você entrando nele, como eu disse, não é simplesmente trocar um pelo outro, por isso que existe o termo transição energética justa, porque se você fizer de uma forma também muito rápida, os preços vão ser altíssimos. Pega para ver o preço de um carro elétrico, por exemplo, o quanto que eles ainda são e o quanto que as baterias estão gerando de autonomia. Então a gente vê que vai ser uma evolução tecnológica muito grande ainda no setor de bateria e também de preço, né? Você pegar, por exemplo, as eólicas nos anos 90, elas caíram de preço, por exemplo, caíram 10 vezes o preço para o que você faz hoje em dia. Então, por isso que também você tem uma aceleração maior em investimentos, mas é, esses esforços das empresas e dos países está sendo mais notada nos últimos anos, porque de fato não é só simplesmente fazer investimento, o investimento tem que se pagar. Então é muito lindo e utópico você dizer, vamos ser 100% renováveis.
mas qual é o preço disso, qual é o custo disso, qual é o retorno? Ninguém, empresário e governo nenhum, faz o investimento também às cegas, né? Os governos têm que puxar essa linha, de fato, para estimular, como foi feito e vem sendo feito, mas quando chega na ponta final, o mundo empresariado sempre vai olhar o análise risco-retorno, né? Sim, verdade. E considerando a vantagem geográfica do Brasil e a abundância de recursos naturais que a gente tem aqui, como que você avalia o potencial do país na produção e exportação de energias renováveis em comparação com outras nações ao redor do mundo? Isso é importantíssimo. Nessa mesma viagem para a Dinamarca, a gente antes passou por Roterdã, onde pudemos participar de um evento da Reuters, unindo vários países do mundo. E essa situação de exportar o que é produzido aqui tornou-se realidade com as conversas e a evolução da tecnologia para a questão do hidrogênio verde, né? Muitos que nos assistem já devem ter ouvido falar. Quem não ouviu, consiste basicamente, de forma resumida, em você pegar a molécula de água, o H2O, a gente no colégio estudava, né, um pouco de química, então separar o H2 do O, quando você tem essa separação, chamado crack da molécula, esse H2 pode ser usado como combustível. Sendo que esse movimento de separação, chama eletrólise, precisa de muita energia. Então, o insumo para isso acontecer tem que ter, de fato, muito investimento em energia renovável e abundante. Então, tem que ser barata para que isso aconteça, para poder viabilizar também. Então, ocorrendo isso, o Estado do Ceará está extremamente bem posicionado com o Porto do Pecém, com as instituições que estão estabelecidas aqui, para que seja feita essa produção e exportada para outros países. Sem qual é a questão nesse evento em Roterdã? É, Outros países também querem fazer isso. Então, a gente não é hegemônico nisso. Existem outros países que têm uma competitividade muito grande, tem sol, tem vento, tem a capacidade de fazer essa mesma produção. E como o investimento são de grandes multinacionais, empresas, boa parte delas são do mundo de petróleo, né, que estão nessa tendência de descarbonizar, então estão fazendo novos investimentos em renováveis, elas estão estabelecidas em praticamente esses grandes países do mundo. Então, você concorre com os Estados Unidos, concorre com investimentos no Chile, no norte da África, Austrália, mas cada qual tem uma peculiaridade logística muito atrelada à sua geopolítica, né? A própria guerra da Ucrânia tem tudo a ver com isso. Muito se fala do Brasil ou Ceará produzir para a Europa, porque os Estados Unidos não fariam isso. Os Estados Unidos têm o pensamento de autossuficiência primeiro. Então, é só lembrar na época das vacinas do Covid. Eles primeiro, não, vamos aqui imunizar a nossa população inteira, depois a gente começa aos laboratórios a abastecer outros países do mundo. Então, o americano tem muito esse pensamento de ficar autossuficiente. Então, esse investimento grande que vai ocorrer lá, provavelmente vai abastecer a sua população local, para depois eles olharem para exportar para o mundo. Então, o Brasil, o Chile, os países da América Latina se colocam numa posição privilegiada para abastecer a Europa, já que a Austrália tem uma posição favorável para a China, por exemplo, entendeu? Então, tem essa situação. E a gente concorre bastante com o norte da África, tá? A gente pôde ver projetos lá no Marrocos, Mauritânia, enfim, alguns outros países lá que tem projetos que podem até puxar gasodutos para conectar pelo sul da Espanha. Então, são projetos extremamente arrojados também, mas que existem empresas que estão estudando a viabilidade e, quem sabe, para elas faça mais sentido fazer esse investimento do que aqui. Então, a gente concorre com essa geografia mundial, digamos assim. Entendi. E no caso do contexto brasileiro, quais são os principais desafios enfrentados no aumento da participação das energias renováveis na matriz energética nacional e como que esses desafios se comparam aos enfrentados por outros países? Aqui a gente está fazendo meio que uma comparação Uhum. Brasil-mundo, né? Não está um país Isso, específico. pois é, a gente ainda tem muita área abundante para esses investimentos. Outros países não, tá? Isso é um ponto importante. O Brasil é muito grande, não deixa de ser o quinto maior país do mundo. A gente tem um litoral gigantesco e não tem nenhum aerogerador no mar ainda, por exemplo. Então, a eólica offshore é o futuro que vai se tornar realidade no Brasil. Então,
pelo menos não tem um gargalo de área e projeto e local com vento propício, local com sol propício, como em alguns outros países já existe uma certa saturação para isso, tá? A questão também que é similar em outras regiões é a conexão. Então, é um gargalo muito grande o que chama a transmissão dessa energia, o grid. Então, mais recentemente, teve um leilão enorme aqui no Brasil que vai possibilitar com que novos investimentos em geração renovável sejam feitos no nosso interior, tanto eólico quanto solar. Então, hoje em dia, o que está travando, além do gargalo de conexão, é a necessidade do país crescer. O país precisa crescer mais para consumir mais energia. Então, para esses investimentos serem feitos, precisa que empresas aumentem sua necessidade de produção e necessidade de mais energia para que comprem essa energia, né? E, de fato, se a matriz de mobilidade evoluir com a questão dos veículos elétricos, vai ser um mercado gigantesco. Vão ter novos entrantes consumindo energia para carregar os seus veículos. Eu, por exemplo, estou agora com veículo 100% elétrico e estou vivendo essa transição e vendo que você deixa de fato consumir gasolina, mas você precisa de tomada para ficar plugando o carro e evoluindo. Imagina, nossa cidade toda, não toda, mas 10, 20% da cidade com essa necessidade. Talvez a própria Enel não consiga atender essa necessidade de abastecimento dos veículos de uma vez só. Então, são desafios que em outros países do mundo, tipo a Alemanha, já estão sentindo. Lá é um país bem mais rico, então mais pessoas tiveram acesso a esses veículos e tem localidades que você não pode nem mais vender veículo elétrico porque não tem capacidade para abastecê-lo pela rede. Então, esse é Aquela, o próximo. pronto, é aquela história. Você primeiro coloca o carro, né, para vender, para depois você pensar em como você vai fazer a logística para fazer aquele carro rodar na cidade. Exatamente, exatamente. Complicado, né? Em termos de políticas públicas, Bernardo, quais são as iniciativas recentes do governo brasileiro para promover o desenvolvimento das energias renováveis e também, na sua opinião, se essas políticas públicas são suficientes para impulsionar o setor aqui no Brasil? Eu acho que renováveis no país já existe há mais de 20 anos. É, praticamente tudo que podia ser feito foi feito. Tem uma política pública importante que, bem, semana passada, inclusive, não sei se a gente pode falar de data aqui, né? Mas a Pode ser MP também. 1212, a MP 1212 de 2024, trouxe mais 3 anos de incentivos na tarifa do uso da rede de distribuição e de transmissão para investimentos em renováveis. Então, isso, na verdade, foi um incentivo que estimulou isso lá atrás, em 2004, tá? Que perdurou até 2021, porque o setor entendia que as fontes eólicas, solar, já tiveram incentivos suficientes, então elas não precisavam mais disso para caminhar. Então, o governo tinha cortado, na verdade. E semana passada voltou com esse incentivo. Então, é um belo estímulo, fora o leilão de transmissão, que vai dar capacidade para escoamento dessa produção. Então, quem vai investir teve esse alento de ainda mais 36 meses de desconto de 50% na tarifa do uso do sistema de transmissão e distribuição, que chama TUSD e TUST. Então, do ponto de vista de incentivo, eu diria que já está um setor bem sedimentado. Vários estados têm incentivo de ICMS. A indústria eólica, por exemplo, cresceu muito com a necessidade de fábricas serem instaladas no Brasil. Foi um pensamento lá de trás para poder o BNDES financiar. E esse financiamento local só podia ser feito com uma capacidade de produção de 60 a 70% dos itens a nível nacional. E isso fez com que muitas fábricas fossem instaladas nos últimos anos. Então, o Brasil chegou a ter 6, 7 fábricas de turbinas eólicas. Na solar, infelizmente, não teve esse incentivo e a China dominou de uma forma com que sempre foi inviável trazer uma fábrica de grande porte. Então, a China domina o mercado mundial e a fabricação mundial disso. Infelizmente, não tem como competir. Embora existam algumas fábricas a nível nacional de painel solar, mas é uma coisa muito pequena para o todo. Então,
não atende nem 2% da capacidade de consumo nacional, para você ter uma noção, entendeu? Então, te respondendo, quem sabe algum incentivo tão grande ao ponto de justificar investimentos maiores em produção solar, né, a nível nacional, que realmente é muito difícil, porque as atuações do governo chinês com dumping na produção local basicamente quebraram todas as fábricas a nível mundial. Então, tudo se deslocou para lá. Então, não imagino que o governo brasileiro vai ter capacidade de bancar isso dessa forma e estimular um mercado que, infelizmente, infelizmente ou felizmente, mas é mais infelizmente para nível nacional, do ponto de vista industrial, se desenvolveu na China. Então, tudo que a gente compra vem de lá, nesse ponto de vista. É verdade. Falando sobre financiamento e investimento, quais são as principais oportunidades e desafios enfrentados pelas empresas que buscam financiamento para projetos de energias renováveis aqui no Brasil? Isso também evoluiu bastante. É, sempre o BNB participou muito ativamente nisso. E BNDES para os grandes parques, né? Se a gente for falar de geração distribuída, tem o FNE-Sol e tem linhas do BNB específico para isso, o BNDES não atua. Mas o que acontece? Tem um movimento dos últimos anos que o capital do BNB direcionado para esses projetos vem sendo reduzido e também foi limitado para grandes projetos. O que acontecia antes? Algumas empresas, os investimentos se tornaram a nível de bilhão, algumas empresas chegavam e simplesmente levantavam tanto dinheiro que esgotavam uma boa parcela do capital que estava lá destinado para esse investimento. Então, foi estabelecido um teto, né? Então, o que poderia ser feito era, quem sabe, aumentar o teto e também para você ter noção, no início o BNB apoiava até 80%. Hoje em dia ele não chega nem a 40% de investimento num parque gigantesco como esse. Então, isso, isso deu uma travada, e aí o que é que as empresas hoje em dia fazem? É uma parte com capital próprio, outra parte joga no mercado para captar em debênture de infraestrutura, outra parte pega no BNB, Sudene, BNDES, faz um pool de bancos para poder chegar no 100% do projeto e viabilizar. Então, tem um esforço bem mais complexo para que isso ocorra. Então, existem linhas já próprias, os juros é bem atrativo, mas tem de fato esses gargalos que precisam ser tratados, fora a quantidade de capital que vem sendo reduzida ano a ano para as energias renováveis, tá? Então, existe um movimento do BNDES puxar para que ele financie e o BNB vem diminuindo essa possibilidade de aportar nos projetos, o que é bem prejudicial para o Nordeste, né? Quem o BNB atua na Banco de Desenvolvimento do Nordeste, né? Então, Bernardo, considerando a rápida evolução tecnológica nesse campo, quais são os avanços mais promissores que podem impactar positivamente a produção, o armazenamento e a distribuição de energias renováveis nos próximos anos aqui no Brasil? Baterias. Por exemplo, um carro elétrico como o que eu mencionei, imagina numa situação em que ele está plugado na tomada na minha casa, se falta energia de noite da Enel, a bateria que tinha, a energia que tinha armazenada na bateria dele, não sei se tu sabia disso, ela poderia voltar e o meu ar-condicionado de noite, enquanto eu estiver dormindo, por exemplo, operar dessa forma, com a Eu energia que não estava acumulada na sabia. bateria do carro, entendeu? Então, lógico, de manhã, quando eu acordasse, muito provavelmente, minha casa estava meu carro estava no prego, né? Se a Enel não tivesse restabelecido, é, a sorte é que o painel solar, quando desse 5h30, 6 da manhã, ia estar gerando energia, ia estar reabastecendo meu carro e gerando energia para minha casa. Então, são situações e soluções que já existem, que vai se baratear, vai se popularizar nos próximos anos. Lógico, quem produz sua própria energia, o consumidor passou a ter muito poder, né? A gente vive o que a gente está chamando, digamos, teve o Open Banking, agora tem o Open Energy. Então, o mercado de energia está sendo aberto, você consegue ter mais, enquanto consumidor, ter mais gestão sobre o seu consumo, entender e ter mais voz. Antes a gente simplesmente estava atrelado nossa residência, nossas empresas atrelada a uma distribuidora e não podia fazer nada, é um monopólio natural. Hoje em dia você pode ter uma gestão maior sobre isso. Fora uma bateria que você tenha para a sua empresa.
A gente vê acompanhando recentemente, por exemplo, o Beach Park, teve que cancelar as operações numa sexta-feira, sexta passada ou sexta atrasada, por conta de aparentemente problemas com a rede. Eles devem ter gerador para queimar diesel e aguentar a energia durante um certo período, mas provavelmente não aguentava o dia todo. Por isso que eles fecharam o parque na sexta-feira. Se eles tivessem, por exemplo, uma rede de baterias atrelada a um parque solar, ele conseguiria acumular energia para que isso gerasse e sustentasse o consumo durante horas ou até dias. Lógico que são investimentos ainda vultosos, mas está caindo. Os preços estão caindo porque parte boa disso também está muito focado na China, a produção está aumentando, né? Então, isso vai baratear e vai virar uma solução. Segundo semestre desse ano, por exemplo, eu já poderia colocar uma bateria no meu apartamento, na minha casa, para ter uma segurança energética e de noite eu gerar energia solar, digamos assim, eu poder gerar de dia e consumir de noite, o que é bem difícil, né? Então, um estudo da Bloomberg Neff aponta que em 2030 o Brasil pode produzir o hidrogênio verde mais barato do mundo. Então, eu gostaria que você, Bernardo, falasse para a gente quais são os principais pontos de diferenciação do hidrogênio verde brasileiro em comparação com outras fontes de H2V no mercado global e como que esses pontos podem ser utilizados para garantir essa posição do Brasil como a opção mais barata do mundo. Pois bem, como eu falei um pouco antes, o tal do crack da molécula tem tudo a ver com essa pergunta e essa resposta. Quando você tem uma realidade em que o principal insumo do hidrogênio verde puro, né, é energia renovável, se você gera essa energia renovável de forma barata, o hidrogênio, a molécula desse hidrogênio tende a ser mais barata. Então, de fato, com a eficiência dos bons ventos e a irradiação solar do nosso Nordeste, isso proporciona com que essa molécula do hidrogênio verde seja a mais barata do mundo. E por isso que tem mais de 30 memorandos de entendimento assinados aqui no estado do Ceará, de diversas empresas multinacionais, enfim, e também nacionais, para estudar o desenvolvimento dessas plantas. Evidentemente, no início, como eu disse antes, é para exportação. Por quê? Porque além de produzir mais barato, você vai poder chegar com preços competitivos na Europa, né? E, consequentemente, uma, uma, uma produção grande desse hidrogênio verde em função da quantidade de projetos e disponibilidade de área que o Brasil ainda possui. Então, as eólicas offshore têm tudo a ver com essa produção do hidrogênio verde. Tem um dos memorandos, por exemplo, que estão assinados e bem avançados aqui no estado do Ceará, traz essa solução. Você ter um parque eólico no mar, gerando energia para a eletrólise e a planta de hidrogênio na terra, no solo, né, colado no Porto do Pecém, e você tendo o crack da molécula, a produção de hidrogênio, já plugando no navio para exportar, para que seja Roterdão, onde outro porto de entrada. Então, tudo tem a ver com a energia renovável barata, considerando esses fatores de eficiência que o país possui, com bons ventos e excelente irradiação, entendeu? Entendi. E, por fim, aqui para a gente terminar nossa rodada de perguntas, quais são os projetos mais significativos em andamento ou previstos para o próximo ano, para os próximos anos aqui no Brasil? E como que eles podem contribuir para a consolidação das energias renováveis como fonte primária de energia no país? Eu acho que o, o que a gente pode olhar nesses projetos específicos, os da nossa realidade no Nordeste, todos são fantásticos, tá? Existem projetos na Bahia, no Pernambuco e no Ceará. Eu acho que ao final da próxima década, cada porto vai ter sua peculiaridade, vai ter uma, uma atuação relevante, porque tem grandes grupos olhando e eles não estão fazendo isso para brincar, para passear. Então, existe uma grande tendência, se o governo não atrapalhar, né? Que o pessoal brinca. O Brasil não pode perder a chance
de mais um momento chamado da reindustrialização, o que vem sendo falado há bons anos. Então, Brasília precisa regulamentar urgente a offshore e o hidrogênio verde. Existem projetos de lei específicos para isso. Então, existem projetos, como eu disse, aqui no PECEM, que você pode agregar com eólico offshore, com produção local. Que é uma notícia semana passada, inclusive, um dos projetos mais avançados no Brasil, da Unigel, está passando por um problema, porque a empresa a nível mundial teve um problema financeiro e ela já tinha encomendado o tal dos eletrolisadores da ThyssenKrupp, aquela marca que a gente vê em elevadores. Ela Sim, largou a linha muito de elevador. elevadores, ela largou essa linha e produz o electrolyzer, em inglês, seria o eletrolisador, que é justamente as membranas de equipamento que vai fazer o tal da crack da molécula da água para transformar em hidrogênio. E tem uma grande oportunidade agora porque ela está com essa produção pronta para ficar pronta em 2026, e a Unigel, com esse problema financeiro, não vai ter condições de honrar com esse pagamento. Pelo menos a notícia disse isso. Ou está buscando parceiros para ir em conjunto. Então, quem sabe algum dos projetos que estão aqui no Ceará consiga entrar nesse apoio e buscar esses eletrolisadores que iriam para a Bahia e trazer para o Ceará, quem sabe. Seria um projeto para acelerar, porque o que está programado aqui para o Ceará é um pouquinho mais para frente, entendeu? Então, existem projetos como da Fortescue, da Care, que estão bem avançados aqui no estado do Ceará, tá? Que podem agregar e trazer mais produção, tanto local para a nossa região, no primeiro momento para exportação, mas isso em algum momento o hidrogênio verde vai ficar para o brasileiro. Então, acho que é por aí. Entendi. É, a gente encerrou agora a rodada de perguntas e eu convido, né, para a gente encerrar o programa, nossos cenários, convido o Bernardo para fazer suas considerações finais. Bernardo, sempre que antes da gente encerrar o programa, a gente abre espaço para o convidado fazer suas considerações finais. E aí a gente chegou a esse momento e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, suas últimas palavras aqui para os cenários, aqui para a nossa audiência. Fica à vontade. Eu acho que, mais uma vez, muitos investimentos estão parados em função dos trâmites regulamentares e jurídicos para a criação do marco legal para essas novas energias que estão sendo desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas aqui no Brasil como um todo. Então, o pessoal de Brasília caminhar mais rápido com isso. Foi na COP do ano passado, foi dito de fato que o marco legal ia ser aprovado no início desse ano, ainda não foi, enfim, ainda está um movimento político nesse tema em Brasília. Então, o estrangeiro, porque grande parte desse investimento é estrangeiro, tá? O estrangeiro só vai entrar quando tiver uma lei e que esteja dentro dos parâmetros. Pelo menos as instituições brasileiras estão fazendo um belo trabalho, fazendo essas missões, incorporando as experiências no exterior, aprendendo com os erros de outros, para que isso não ocorra aqui. Então, existe uma grande tendência de dar certo. A gente só precisa de mais celeridade para que a legislação fique pronta e isso comece de fato a sair do papel e os engenheiros comecem a trabalhar, os advogados comecem a trabalhar um pouco menos e os engenheiros comecem a botar a mão na massa e colocar esses projetos em pé. Então, para concluir, eu diria isso. Muito bem. E com essa mensagem do Bernardo, a gente encerra aqui o nosso cenários. Gostaria de agradecer a participação do Bernardo, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.